Mas, galera, eu tinha preparado, estava pensando em fazer um vídeo sobre o Fable 5. Agora eu tenho que comentar alguma coisa, porque acabou de ser bloqueado para quem não é cidadão americano o Fable 5. Tá? Então, assim, primeiro a Anthropic, ela falou assim, olha, a gente criou um modelo tão difícil, mas tão foda, que ele é muito perigoso e a gente não vai liberar ele para o mundo enquanto não for resolvido os problemas que esse modelo vai causar. Né? Vamos chamar esse modelo de mitos. De tão foda que esse modelo é. Assim, ela ainda é uma empresa. Né? Ela é uma empresa, ela precisa ter lucro, então ela não pode ficar segurando esse modelo por muito tempo. E aí ela falou assim, tá, então como é que a gente consegue liberar isso, dar um jeitinho de liberar? Ah, vamos criar um modelo chamado Fable 5, que vai ser um mitos assim, capado. Nós vamos vender pelo dobro do preço do Opus, né? E quando ele não puder fazer, a gente joga a resposta para o Opus 4.8 responder. Mas primeiro, antes disso, a Anthropic tinha dito assim, olha, os modelos de IA são perigosos, né? O governo deveria regular. Né? E aí o governo foi lá e falou, não, então vamos regular então. Anthropic, você não pode liberar o Fable 5, porque a gente descobriu que já conseguiram fazer o jailbreak desse cara. Não faz nem 2 dias que o troço foi lançado. E aí já está respondendo coisa que não devia. Né? Então, assim, e agora? O que a gente diz, hein, para Anthropic, né? E os memes, cara, porra, ó, que merda, hein, Anthropic? Ó, que merda que você fez, cara. Se ferrou. Cara, isso levanta uma série de questões sobre soberania digital. Esses modelos não estão baratos. Tá? Hoje, para você fazer alguma coisinha, um prompt lá no Fable 5, eu já ia consumir quase todo o meu custo do Anthropic mensal. Né? Então, assim, até que ponto os caras vão continuar dobrando o preço de token? Né? Então, e até que ponto também a gente vai ficar dependendo de uma tecnologia que é feita por outro país, que não tá, a gente não tem um conhecimento disso. Então, sabe, é uma farra de token absurda. Né? Por isso que eu tento usar esses modelos open source, são mais baratos para a gente desenvolver, porque é possível fazer. É mais difícil, dá um pouco de trabalho, você tem que ter uma base. Então é por isso que você está aqui. Se inscreve no canal ali, que hoje eu vou tentar te mostrar como eu tenho tentado usar esses modelos open source, pelo menos uma parte do meu trabalho, usando esses modelos, não ficando tão dependente da Anthropic assim. Eu uso Anthropic? Uso, mas assim, é muito pouco comparado ao que, ao que eu poderia estar usando, pelo tanto que eu uso para programar. Então, se liga no vídeo. Primeiro eu vou falar um pouco sobre as mudanças que eu fiz no meu ambiente. Tá? Se você não viu o primeiro vídeo, depois você assiste ele lá no canal. Tá? O primeiro vídeo eu explico mais sobre como eu estou fazendo programação com o Worktrees do Git, o plugin que eu desenvolvi do Cloud. Só que eu tive que fazer algumas adaptações, umas melhorias. A primeira melhoria que eu fiz foi Webmux, né? Que isso foi uma dica de um amigo meu. Obrigado, obrigado, você sabe quem é aí. Tá? Obrigado pela dica, gostei do Webmux. Tem a versão por terminal também, que é o Tmux, tá? Você pode rodar ele no seu terminal. Mas o Webmux ele permite que você tenha uma forma visual de todos os seus worktrees rodando. Você cria lá um Docker Compose, como se fosse um Docker Compose YML, um Webmux YML, que você define um projeto. Você consegue ter num front-end web assim todo o teu worktree rodando ali, consegue ver os logs de back-end, front-end, subir, vocês vão ver. É bem legal. Eu também estou usando o Code Server. Aquela máquina ali atrás, eu instalei o Ubuntu nela e eu estou usando um MacBook aqui para fazer a apresentação para vocês. A ideia é a seguinte, nesse MacBook eu não tenho nada de código. A única coisa que eu tenho aqui é um browser. Por quê? Porque eu também quero poder acessar isso pelo meu celular usando o Tailscale ou alguma coisa assim. Eu quero poder estar na rua conversando com o meu agente de IA e falar assim, sair de uma reunião com o cliente e falar, ó, quero descobrir o bug aqui no sistema, resolve aí para mim. E aí a minha ideia é que aquela máquina ali vai ser o meu funcionário padrão que vai comitar, resolver e fazer tudo que eu preciso. E depois eu só vou chegar aqui no Git e dar o merge request e falar, realmente, você resolveu. Então, né, vamos ver se eu consigo fazer isso.
Eu também estou usando o Linear aqui. O Linear, ele é uma ferramenta de gestão de projeto. Então você pode criar as issues ali. Comecei a usar ele porque ele se integra com o WebMux. Consigo criar uma issue aqui e ela aparecer dentro do WebMux. Eu também tenho aqui o Hermes Agent. Tá? Eu não vou entrar muito no detalhe sobre como eu fiz a instalação do Hermes Agent, porque assim, a ideia é que você instala ele. Aqui, o que eu fiz a mais de configuração foi, eu criei os agentes, o Ant-Man, que é o Homem-Formiga, né? Que ele é para teste, então ele vai fazer teste unitário. Estou tentando trabalhar com ele dessa forma. Tá? O Peter, que é o front-end, e o Tony, do Tony Stark, que é o back-end. E aí tem o agente default aqui, que é o CEO, que vai delegar a tarefa para o back-end, para o front-end, etc. E você configura um SOA para cada um deles, de personalidade, falando, você é o Tony, você é conservador, etc. Seus cron jobs, aqui eu passei uma definição sobre o projeto que eu estou trabalhando. Também ainda não vou entrar em detalhe, porque é muita coisa. Uma coisa legal que ele tem é que você pode escolher qual modelo você quer usar para cada tarefa. Você delega, essa tarefa vai para um modelo X, essa outra vai para um outro, porque é mais complexa. Então você tem essa flexibilidade de poder escolher. Eu também consigo controlar ele pelo Telegram, tá? Pelo Telegram ali, se eu der um oi ali, ele responde, o que vai direto com a ideia de que eu consigo conversar com ele pelo celular e ele executar coisas naquele computador lá, eu estando fora daqui. Sobre a questão de segurança, sim, aquele computador ali, ele é para código, tá? Ele tem acesso total naquela máquina, se ele apagar tudo ali, eu tenho backup, aquele computador, ele é só para código. Então, eu não preciso botar numa VPS, porque, assim, se você quiser instalar o Hermes, recomendo uma VPS, recomendo você colocar num servidor separado, que não tem acesso aos seus dados, etc. A mesma coisa com o OpenCloud, mas, nesse caso, não preciso, essa máquina é dele. Aqui eu tenho o WebMux rodando, tem os diferentes worktrees, conforme vocês podem ver aqui. Tá? Do lado esquerdo, no menu aqui, eu tenho o DeepSeek, o Hermes, esse Fable 5 não está funcionando porque, né, eu tinha preparado, mas não vou poder mostrar, né, porque está bloqueado. Tá? O Hermes Sonnet, o Opus, eu já deixei cada um deles aqui meio que preparado para só copiar e colar o prompt. Quando eu quiser criar um novo worktree, só para mostrar o WebMux, né, você configura quantos pênis você quer aqui. Né? Então aqui eu configurei para ele abrir o agente do OpenCode nesse painel, né? Aqui também para ele abrir o back-end, o Docker Compose do back-end, e aqui o Docker Compose do front-end. Tá? Então aqui é uma aplicação rodando em Node, back-end, e front-end Vue. Então assim, é uma aplicação de verdade, eu não vou poder mostrar ela funcionando de verdade, mas a ideia que eu tenho aqui para esse projeto, né, nós temos uma tela de login já desenvolvida, então aqui eu tenho várias instalações dela, o Opus Front-End tá vinculado a esse Opus aqui, né? Então essa aba aqui é do Opus, tá? Então cada ambiente aqui está rodando num worktree separado, então cada agente vai poder codar e commitar e fazer alguma coisa assim, e eu vou poder reiniciar o front-end quando for necessário, quando ele fizer mudança e ver a alteração que ele fez aqui. O Hermes com Quen, o OpenCode com DeepSeek, e o Fable vai ficar para depois, porque esse não teve jeito, né, tropa? Qual que é a ideia? Eu não quero que ele mexa na lógica de negócio, a aplicação já está funcionando, eu quero que ele simplesmente deixe ela mais bonita, tá? Deixe ela um pouquinho mais bonita, não estou dizendo que está feio assim, mas eu gostaria de ver como esses modelos vão tratar a questão do design, da estética, e ver se eles vão conseguir performar bem e também mostrar para vocês o que eles vão fazer. Como eu disse, eu só tenho um navegador rodando aqui, então eu consigo acessar aquela máquina lá com o Code Server por um endereço de IP e a porta. Então sempre que sair um diff, e vou ver o que aconteceu no diff lá. Aqui, basicamente, o prompt que eu vou dar, ele vai mexer nesses dois arquivos que existem hoje. Eu quero deixar essa tela aqui mais bonita. Vai enviar um e-mail de recuperação aqui e eu quero tentar deixar esse layout mais bonito. Lembrando que a logo aqui pode ser mudada de acordo com o cliente. Eu
vou passar um prompt para que ele capriche no visual, mas que ele permita a mudança de logo, a mudança de cor dos botões, etc. Isso tudo ele vai puxar do banco de dados e vai tentar trazer. Eu não vou pedir para ele reimplementar nada do zero, eu vou pedir para ele melhorar algo que já existe. Então, nós vamos pegar o nosso prompt, estou pedindo para ele fazer a mudança nesses dois arquivos aqui, login section forgot password. Estou explicando aqui as animações que eu quero, aonde que ele pode buscar as cores, que eu tenho essas cores configuradas numa tabela, no meu back-end. Na prática, vamos ver o que ele faz. A única coisa que eu falei, eu não quero que ele modifique a lógica de negócio, o sistema já está funcionando, eu quero apenas alterações visuais. Você vai trabalhar no workflow atual do projeto, não é necessário implementar testes unitários. Isso eu estou falando por causa do Hermes ali, porque eu percebi que o Hermes, quando ele cria os testes unitários, ele acaba gastando muito tempo fazendo mais testes, ele não consegue implementar o teste, ele diz que a aplicação não funcionou, porque ele não implementou o teste. Então, para ir mais rápido, eu estou bypassando essa parte dos testes, eu sei que é errado isso, mas enfim, vou pegar esse texto aqui, copiar, e vou colar em cada um dos modelos. Vamos cronometrar, né? Eu vou deixar rodando DeepSeek e vou rodar, beleza, no Hermes local, rodar também no Hermes com Sonnet, vamos rodar, e no Opus. Agora, galera, não vou parar o vídeo, né? Eu vou continuar gravando aqui. O que pode acontecer é, eu vou adiantar o vídeo conforme forem acontecendo as coisas, que vocês não percam tanto tempo assim. Quando der algum problema, eu vou editar depois para que o problema apareça e a gente possa tentar corrigir ele junto. Então aqui o Opus, ó, ele já está carregando o brainstorming aqui. Ele vai ficar me perguntando coisa aqui, eu vou tentar responder, também vou editar o vídeo para tentar mostrar as respostas, tá? O tempo já está rodando, 51 segundos aqui, tá? E vamos ver o que sai desse negócio aqui. Tá? Quando eles começarem a fazer aqui, ó, vamos lá mostrar como é que tá, ó. Estrutura unificada, tenha todo o contexto necessário, ok. E o DeepSeek ainda está rodando lá. No DeepSeek eu estou usando o OpenRouter. O Hermes aqui local, olha, já está indo bem rápido. O Hermes com Sonnet ainda pensando, pelo visto. E o Opus também. Codai por nós, Cloud, Hermes e toda essa galera aí. Essa é a Cacau. Ela também está participando do Codai por nós. Dá oi pra galera lá. Beleza? Você vai codar hoje, Cacau? Eu estou codando. Olha só, aqui no Webmux, ele apareceu um alerta aqui. Quer dizer que o Opus está me perguntando alguma coisa. Então vamos ver. Opa, vamos ver. Flip de card precisa das duas faces. Login e esqueci minha senha no mesmo componente. Não unifico nada. Quer que eu proceda com essa abordagem, né? Então vamos ver. Sim. Proceda com a abordagem. Diferente do Opus, né? O Hermes aqui ele não deu alerta, tá? Não deu alerta falando, ó, terminei aqui alguma coisa. O Webmux ele não tem uma pergunta aqui para você responder, né? Então tem que ficar de olho no caso do Hermes. Assim, eu acredito que o Hermes local aqui vai falhar. Né? Acredito que ele vai errar. Qual que é o erro que está acontecendo muito com esse Quen 3.6 aqui? Né? Ele abre tag e não fecha tag. Abre tag e não fecha tag. E aí fica nessa... Aí você tem que ficar mandando, olha, você não fechou essa tag aqui. Né? Posso implementar? Cara, deve implementar. Bola pra frente, meu amigo. Opa, o Opus está apontando de novo aqui. Aurora Glass. Qual direção estética você prefere para o fundo animado mais card?
Vamos ver se a Aurora Glass aqui tá bonito, né? Painel branco, ver senha, tal. Aurora Glass. Hermes local. Vamos ver. Já deu pau. Ei! Uhul! Hermes com sonete. Ó, o Hermes com sonete tá entregando aqui, ó. Ah, visual, ó. Ah, ele carrega quando eu atualizo a página. Tá? Mas na transição ele não carrega. Então, aqui o que está acontecendo? Vamos pegar os warnings. Tá aqui. Bom, pessoal, o vídeo ficou muito grande. Então eu vou simplesmente fazer deu quase 40 minutos aqui de programação, de pair programming aqui com as IA. Então eu vou fazer um comparativo visual e mostrar como é que ficou cada um, né? Teve um errinho ou outro ali, eu tive que copiar um console log de um navegador ou outro para mandar, acabei dando uma chance a mais para um modelo ou outro, não foi nada assim espetacular, né? De fora, assim, o Hermes deu uma errada ali, que daí ele não quebrou uma tag direito, abriu outra, etc. Então, assim, esse é o resultado do Opus, tá? Vocês darem uma olhada, então quando você carrega a página ele já dá uma animaçãozinha. Eu esqueci minha senha aqui, ele também dá uma animação, tá? Ele também dá uma colorida diferente se eu mudar aqui o cliente aqui, né? Se eu botar o Hermes aqui como se fosse o cliente, ó, já carrega como se fosse de outra cor, mas esse é o Opus, tá? E aí o Hermes aqui, que esse é a IA local, tá? O maior erro que deu aqui foi a questão do padding aqui, do widget, do weight, tá? E essa animação aqui, tá? Esse botão também não ficou tão bonito assim, tá? Mas assim, esse desenho aqui do e-mail e da senha ficou bem esquisito, tá? Mas isso é corrigível, tá? É bem corrigível, isso não é nada assim demais, tá? O DeepSeek, não gostei muito do visual do DeepSeek, mas ele desenvolveu sem erro, né? Ele manteve até um design meio parecido assim com o do Hermes ali, né? Mas não achei que ficou tão bom assim não. Então, e o Hermes com Sonete, que aqui eu achei que ficou bom também, padrão Opus até, inclusive, né? Esqueci minha senha, ele fez bonitinho a animação, voltar ao login, né? Funcionando, né? Se eu digito aqui uma senha, eu consigo visualizar, ficou alinhadinho os campos, etc. Ficou bem legal mesmo, tá? Muito bem parecido com o Opus aqui. Tá? Beleza, pessoal? E agora vamos para o código. Vamos ver o código desses dois aqui, como é que ficou. Primeiro, o Opus. Tá? O Opus ele foi cirúrgico. Tá? Ele realmente só mexeu onde ele precisava, mexeu mais em CSS do que em código em si. Tá? Só que ele fez uma cagada. Tá? A cagada que ele fez foi que ele apagou um comentário, né, que estava no código. Sabe aquele comentário que você deixa? Eu vou deixar aqui porque um dia eu vou voltar nesse assunto e tal, e eu vou refatorar isso aqui lá para frente. Então, ele apagou esse negócio aqui, tá, que eu queria usar. Né? Então, agora eu não tenho mais esse trecho no meu código, porque o Opus achou que aquilo não era útil mesmo. Né? Então, eu falei para ele, não mexa na regra de negócio. Tudo bem, estava comentado o código, não fazia parte da regra de negócio. Né? Esse foi um erro que todos os modelos cometeram. Tá? Eles apagaram o comentário do código. E reescreveram como eles achavam que deviam. Né? Só que, cara, é foda. Porque se você tem essa prática de comentar teu código... O Hermes Conquen, ele fez aqui um CSS bem pequenininho, eu não sei nem se ele precisava ter feito um arquivo separado só para esse CSS. Né? E aí ele mudou aqui a transição aqui para no router view aqui no off page, tá? Criou uma transição aqui para fazer o bouncing left, talvez aqui que ele errou, que esse bouncing left que é aquela transição que está fazendo errado ali, tá? E de resto, sim, codificou normal, né? Bastante
CSS também aqui, ó, né? Fez bastante CSS como Opus, né? Mexeu no código, também fez a mesma cagada do Opus lá de apagar o comentário, né? E que mais? O Hermes com Sonnet, né? O Hermes com Sonnet ele fez isso aqui de colocar na configuração do Quasar o Animations, né? E aí eu fui procurar na documentação do Quasar e falei, mas para isso funcionar você tem que colocar a classe Animated, Fade In, Fade Out e a animação que você quer. Não consegui encontrar em nenhum lugar do código esse Animated que ele deveria ter colocado. Não sei como que ele fez essa animação aí, tem que revisar depois, tá? E também ele mudou uma rota aqui, que era mexeu na regra de negócio, tá? Então, Sonnet mexeu um pouco na regra de negócio, sim. Tá? Não pedi para ele fazer isso, pedi para ele fazer alteração visual de CSS e animação. Talvez ele entendeu que essa mudança não afetaria alguma coisa. Tá? Mas, assim, esses modelos de AI, eles não vão olhar para trás para ver, deixa eu ver se isso está sendo usado em algum lugar. É muito difícil. Tá? Bom, aqui o DeepSeek ele mudou o back-end para tentar trazer mais uma cor que tinha lá no banco de dados, tá? E que mais? Também não mexeu nada significativo, não. Aqui ele fez uma cagada que ele colocou a cor fixa no código. Isso ficou horrível, né? Deveria ter deixado uma cor. Também a cor não foi a melhor, né? Mas enfim, o resto é CSS e poucas mudanças de código aí. Para finalizar, né? Quanto que custou essa brincadeira? Né? No Cloud Opus, teria custado, se eu tivesse pagado por token, né, $5,13. Né? Como eu usei a minha assinatura do Cloud mensal, que eu pago lá o plano de $20, R$ 100 por mês, tá? Eu acabei usando 5% da meu limite semanal, né? E não tive que pagar esses $5. Vou pagar os R$ 100 mensais, né? Mas teria usado quase a minha cota. Se fosse no Fable 5, cara, ia ser o dobro disso, ia ser 10% ali da minha cota e mais ia ser no mínimo $10 ali para fazer uma tela de login, tá? Então, $10, R$ 60, R$ 70 para fazer uma tela de login, para refazer o visual de uma tela de login por um prompt, tá? Cara, é muito caro. Tá? Agora, e no outro? Tá? No Hermes com Sonete, já custou aqui $1,78. Tá? E eu posso dizer que teve um padrão de qualidade muito semelhante com o do Opus. Ele entregou praticamente o mesmo resultado, funcionando de primeira, tá? E me custou aí cinco reais, não, R$ 10 mais ou menos. Esse aqui eu coloquei no Open Router, então por isso eu tive a estatística separada. Né? E no Open Code com DeepSeek, cara, aqui o benefício foi, sim, 0,27 centavos. O resultado não ficou tão bom. Né? Ele funcionou, na verdade não deu bug, funcionou de primeira, né? Só que eu não gostei do visual. O visual, que era o que eu queria ali, não deixou a desejar. Tá? Não sei o que vocês acharam, escrevam aí no comentário, mas o visual deixou bastante a desejar. Tá? Mas custo-benefício aqui é incomparável. Tá? E aqui para mim o vencedor no meu caso, que é o meu local aqui. Tá? Eu sou programador, eu tenho conhecimento, eu sei aonde alterar, eu sei o que mudar. Se você é vibe coder, você ainda não tem esse conhecimento, eu acredito que você vai conseguir ter esse conhecimento lá na frente. Né? Mas assim, agora, para mim, esse é o custo-benefício disparado, porque ele está rodando local aqui rápido, mais rápido até que o modelo da cloud lá, porque ele está 100 tokens por segundo aqui. E a expectativa é que mais para frente saiam mais modelos melhores que consigam trazer o mesmo benefício, ou um benefício bem melhor do que esse. Tá? E que eu consiga rodar ele localmente também. Tá? Aqui o custo que eu tive para montar essa máquina foi R$ 9.000 mais ou menos. Só que é uma máquina que daqui 1 ano, 2 eu posso vendê-la pela metade do preço. Então, para mim, o custo de energia
estou deixando rodar ali há 20 dias a máquina, então ela está gastando 47 quilowatts, ela nem sempre está com o modelo subido ali, ligado, etc. Mas R$ 2 por dia de energia, né? Se for pensar, só que assim, eu tenho no meu caso a placa solar ainda, então, cara, para mim o custo realmente zero, né? É zero e é imbatível. Né? É isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, espero que tenha trazido, agregado alguma coisa para você, que você se inscreva no canal aí. Eu não sei ainda, vou tentar trazer mais conteúdo. Tá difícil corrida porque eu estou trabalhando, entregando projeto para cliente e tal, mas sempre que eu tiver alguma novidade, eu vou tentar trazer o conteúdo mais diferente para vocês aí e tentar compartilhar conhecimento. Se você também souber de alguma ferramenta, quiser escrever no comentário, por favor, escreva aí para mim. Eu vou ter o maior prazer de responder. Dá o like, para mim, assim, significa muito. Para você, talvez é só um clique. Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço, até mais aí.